Olá, se a sua loja física ainda não decolou no digital, ou até já está lá, mas, vamos ser sinceros, não está gerando aquele lucro que se espera. Então, essa nossa conversa aqui é o ponto de partida ideal. A gente vai desmistificar junto esse caminho para transformar a operação, sabe? Com foco total em eficiência e, claro, no retorno sobre investimento. Um passo de cada vez. Olha, essa citação aqui define tudo, né? Menos glamour, mais eficiência real. É isso. Aquele tempo do hype digital, da festa, acabou. O mercado amadureceu, gente. A conversa agora é outra. É sobre resultado que a gente pode ver, que a gente pode sentir no bolso. O que importa mesmo? Margem, ROI, o impacto real no negócio. Ponto final. E aqui a gente vê o tamanho da mudança que o digital causa. Porque, veja bem, não é só sobre ter mais um lugar para vender. É uma expansão estratégica de verdade. O alcance, que antes era o bairro, a cidade, de repente vira um mundo. A loja, agora ela não fecha nunca, está sempre aberta. E o mais importante, a gente para de operar no achismo, na intuição e passa a ter dados, a ter uma análise precisa de quem compra. É uma outra forma de trabalhar, de pensar o negócio. Beleza, então esse aqui é o nosso mapa. A gente vai falar dessa nova realidade do varejo, depois mergulhar no passo a passo, planejamento, plataforma e logística, marketing e operações, e por fim, o que eu chamo de jogo contínuo, a otimização. Prontos? Vamos começar. Certo. Vamos lá. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é uma mudança de mentalidade. No mundo digital de hoje, sucesso não tem nada a ver com o número de likes ou seguidores, viu? É preciso virar a chave. A gente joga fora as métricas de vaidade e foca, de forma quase obsessiva, na margem de lucro. E esse gráfico aqui mostra isso com clareza total. As métricas de vaidade, tipo curtidas e seguidores, olha lá embaixo, perderam relevância. Quem está fazendo a coisa certa hoje olha para o ROAS, o retorno sobre o gasto com anúncios. Ou seja, para cada real que eu coloco em anúncio, quanto volta? E mais importante ainda, olha para o LTV, o valor do ciclo de vida do cliente, que é basicamente o quanto de lucro um cliente gera para a gente ao longo de todo o tempo que ele compra conosco. É aqui, pessoal, que a gente encontra a verdadeira rentabilidade. Ok, mentalidade ajustada. E agora? Por onde começar? A resposta é simples, mas fundamental. Por um planejamento sólido. Pensa nisso como a fundação de uma casa. É o que vai sustentar toda a operação digital e garantir que ela já nasça pensando em lucro. E esse planejamento se divide em 4 passos bem claros. Primeiro de tudo, definir os objetivos. O que a gente quer alcançar com esse e-commerce? Segundo, conhecer a fundo quem compra online. Quem são essas pessoas? Como elas se comportam? Terceiro, desenhar o mapa da transição, sabe? Detalhar cada etapa, recurso, prazo, para não ter surpresa no meio do caminho. E por último, quarto passo, definir metas claras, os famosos KPIs, para a gente saber se está indo na direção certa. E aqui, vale uma pausa para pensar. Como é que o público que já compra na loja física interage com o digital hoje? Essa informação é ouro. O conhecimento que já existe sobre esses clientes é um ativo valiosíssimo. Entender como eles já usam a internet é, sem dúvida, o atalho mais inteligente para começar a construir a estratégia online. Plano na mão, agora é hora de construir a infraestrutura. A gente vai falar da escolha da plataforma e da organização da logística. Pensa nisso como o esqueleto que vai sustentar toda a operação. É exatamente aqui que a gente começa a construir duas coisas: eficiência e a confiança de quem compra. E na hora de escolher a plataforma, cuidado para não se encantar só com a aparência, viu? A análise tem que ser mais profunda. A pergunta é, essa plataforma cresce junto com o negócio? Ela se conecta fácil com os sistemas que eu já uso, tipo o ERP? E qual o custo real disso tudo? O tal do TCO, incluindo manutenção e taxas escondidas. E claro, para o dia a dia, é fácil de usar? O suporte resolve quando dá problema? São perguntas cruciais. Agora vamos falar de logística. Esquece aquela ideia de que logística é só entregar uma caixa. No e-commerce, a logística é talvez a principal ferramenta para construir confiança. É a comunicação constante, a transparência sobre os prazos, é ter uma política de devolução que passe segurança, é a experiência completa. E os dados não mentem. Olha só que interessante isso aqui. Segundo a pesquisa CX Trends 2024, o que as pessoas mais valorizam no e-commerce é frete grátis. Olha isso, com 67%, na frente até da qualidade do produto e do preço baixo. Isso é muito poderoso. Mostra que uma decisão lá da logística pode ser o seu maior diferencial competitivo. Pensa nisso. Infraestrutura pronta? Beleza, agora é hora de ligar os motores e ativar o negócio.
A gente vai ver como atrair as pessoas certas com o marketing que pensa em retorno e como gerenciar o dia a dia da operação com o máximo de eficiência. E no marketing, a palavra de ordem continua sendo ROI. Então a gente foca em pilares sólidos. SEO, para ser encontrado no Google de graça, sabe? Atrair quem já está procurando. E-mail marketing, para ter uma conversa direta, um relacionamento duradouro com os clientes. E as redes sociais, claro, para criar uma comunidade e fortalecer a imagem da marca. São estratégias que constroem um crescimento sustentável. Mas atenção, eficiência não é só sobre o marketing, não. A transição para o digital mexe com a gestão interna também. A comunicação com a equipe agora é outra. Precisa ser clara, frequente e usar as ferramentas certas. É isso que vai manter todo mundo na mesma página, produtivo e garantir que a engrenagem toda funcione direitinho. E para não ficar só na teoria, aqui tem alguns exemplos práticos de ferramentas que ajudam a integrar tudo. Um Notion, por exemplo, para organizar as tarefas, um CRM, como o da HubSpot, para acompanhar de perto o relacionamento com o cliente, e um bom ERP, como o Tag Plus, para juntar finanças, estoque, nota fiscal, tudo num lugar só. A ideia é automatizar o que for possível para a equipe poder focar no que é estratégico. Bom, chegamos na última parte, que na verdade não tem fim. É isso mesmo, lançar a loja online é só o pontapé inicial. O jogo de verdade, o que traz resultado no longo prazo, é o da otimização contínua. E o sucesso aqui depende de rodar esse ciclo sem parar. Primeiro, a gente analisa os dados. Tenta entender o que as pessoas estão fazendo no site. Segundo, a gente identifica os problemas, os gargalos. Sabe aquele monte de gente que abandona o carrinho? É um ponto de atrito. Terceiro, a gente ajusta. Muda um layout, melhora uma descrição de produto, mexe no preço. E quarto, repete tudo de novo. A palavra-chave é processo, não é um projeto que começa e acaba. E olha, nesse processo todo de analisar dados, tem uma coisa que não se negocia. LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E por favor, não encare isso como só mais uma obrigação legal chata. Pensa nela como a base para construir um ambiente seguro e principalmente de confiança com quem compra da gente. E essa confiança digital se constrói com base em alguns pilares. O primeiro é transparência total, deixar claro como os dados são usados. O segundo é consentimento, pedir permissão de forma explícita. O terceiro é segurança, ter a tecnologia certa, como os certificados ESL, para proteger as informações. E por fim, prevenção, treinar a equipe para identificar e combater tentativas de fraude. Fazer isso não é só cumprir a lei, é fortalecer a marca. E para a gente fechar, voltamos àquela ideia lá do comecinho, com essa pergunta que fica no ar. Na hora de levar a operação para o digital, cada decisão, desde a escolha da plataforma até a campanha de marketing, precisa responder a uma única questão. Essa estrutura toda está sendo construída para o glamour, para as métricas de vaidade ou para a margem de lucro, aquela que é real e sustentável? É a resposta para essa pergunta que vai de fato definir o sucesso do negócio.